Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte a Sua História. E a nossa entrevista especial de hoje é com a querida referência no nosso mercado, Mônica, do Salão Mônica Gunning. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Cris. Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha longa história. Mônica, conta pra nós como que foi o início da sua carreira, a sua história. Cris, na verdade são duas histórias. Uma história é o início da minha carreira, realmente como maquiadora, e outra é a minha história como maquiadora. Eu sempre fui, desde criança, aquela menina inquieta mentalmente, inquieta fisicamente, aquela que subia em árvore, que subia no telhado, deixava minha mãe quase louca, chegava arrebentada em casa, vivia de bicicleta, mas tinha duas coisas que me faziam ficar quietinha em quatro paredes. Uma delas era folhear revistas ou livros de moda, coisas que envolvessem fisionomia. Sempre me chamaram muita atenção essas coisas. Eu gostava muito de... Se me desse uma revista, eu parava, ficava ali um tempão olhando. Fosse de moda, de beleza, de coisas relacionadas à arte ou à fisionomia. E a segunda, que era me trancar no banheiro da minha mãe, onde tinha todas as maquiagens dela, e tentar ou reproduzir as maquiagens, as produções que ela e minhas tias faziam. Eu me inspirei muito nelas. E assim, além disso, ficar fazendo em mim. Aí eu pegava, fazia um lado de um jeito, outro lado de outro, a sobrancelha de um jeito, os olhos de um formato, aí do outro, a boca de um jeito, do outro. Eu era muito criança, eu devia ter, sei lá, 10 anos quando eu fazia isso, 9, 10 anos. E aí eu me lembro muito bem de pegar coisas mais escuras e escurecer umas áreas do meu rosto e clarear outras áreas, falando que seria mais bonita, mais harmoniosa, se o meu queixo fosse assim, se minha maçã fosse assada, se meu olho fosse assim. Depois de muitos anos eu descobri que um maquiador norte-americano, de Hollywood, o Kevin Aucoin, maravilhoso, ele já é falecido há muitos anos, mas ele criou, ou melhor, sistematizou isso de contorno e iluminação. Eu já fazia empiricamente em mim, fazia intuitivamente, né, com uma criança que apenas acha que a luz ficaria melhor aqui e a sombra ali, né? Isso, já era meu aquilo. E depois foi evoluindo, eu tinha um amigo, um grande amigo, desde que ele veio para Maringá, eu fui uma das primeiras clientes dele, uma das primeiras amigas também. Depois ele ficou amigo da minha família inteira, o Gil Lima. Sim, excelente profissional. Maravilhoso, um dos maiores artistas que eu conheci, acho que o maior artista e mais completo que eu já vi trabalhar. E serve de fonte de inspiração até hoje para todos nós, nas fotos que ele deixou, no lindo trabalho que ele deixou. Mas enfim, esse amigo fazia as produções das fotografias da minha irmã, que era então fotógrafa. Mas às vezes ele não podia ir, ele estava muito ocupado no salão, ou tinha outros compromissos. E eu ia maquiar para minha irmã, Karina Gunning, que era fotógrafa. Fotografou assim meia Maringá, a época, ali nos anos 90. E assim, eu fazendo direito, estudando direito, me formei, advoguei por 2 anos, tirei o AB, tudo certinho, advoguei por 2 anos e meio. Mas eu não gostei tanto de advogar quanto eu gostava da universidade, da faculdade. E aí, o Gil também, nesse tempo, teve um problema no salão em que ele estava trabalhando e se lembrou da minha mãe, que estava fechando a loja de calçados ali na praça do antigo car wash. Falou, Mari, você não quer ser minha sócia num salão de beleza? Daí ela falou, olha, ela e o meu pai conversaram com ele, falaram, ó, Gil, a gente não tá afim de empreender nada agora, né? Mas a Mônica não tá gostando de advogar. Bom, vem cá, na sala. Aí, meus pais, olha, gente, o discernimento, a abertura de cabeça deles. Aquela época, eu advogada. Bom, você não tá gostando de advogar, você não quer montar um salão aqui com o Gil? A gente já tem o nosso ponto lá, tá fechando, vocês montam um salão. Gente, eu não titubeei, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, topo. Vamos fazer o seguinte então, de como eu sou advogada e você cabeleireiro, eu cuido da gestão, da parte
administrativa e você cuida da parte técnica, você penteia, maquia, faz tudo. A gente vê mais algumas pessoas para trabalharem com a gente. E assim, em 1992, no feriado de 10 de maio, aniversário da cidade, 92, nós iniciamos o nosso salão, abrimos. E assim, gente, mas em meio àqueles escombros, a coisa toda estourada ainda, em reforma. O primeiro dia de trabalho foi o Miss Nikkei, o segundo dia foi o Garota Country. No primeiro dia de trabalho, para nossa surpresa, o salão começou a lotar. Ele falou, Mônica, ferrou. Eu vou nos cabelos, você vai nas maquiagens. Eu falei, mas Jesus amado. Eu falei, mas Gil, eu não sei tanto ainda assim sobre Mônica, se você maquiar todo mundo igual você se maquia, tá ótimo. Eu vou te dar umas dicas, vem cá. É assim, assado, pra você maquiar pessoas tão diferentes. Fechou, eu falei, beleza, então tá. Gente, resumo da ópera. Eu maquiei 17 japonesas naquele dia. E quando acabou o dia, talvez um dos dias da minha vida que eu tenha mais sentido cansaço físico e assim, o estresse emocional de lidar com uma coisa com a qual eu não era acostumada também, eu me lembro de ter feito uma oração, falado, meu Deus, eu te peço que nunca me falte cliente como maquiadora para eu nunca mais ter que voltar a divulgar. E ali começou a minha carreira de maquiadora e também de empreendedora. Eu e o Gil montamos e tivemos ali na praça o salão por 12 anos. Então nós dissolvemos a sociedade, ele foi ter o salão dele. Quanto tempo depois? Eu, meu salão, 12 anos depois. Mas o que acontece, Cris? Eu fui paulatinamente entrando na profissão e eu tive que esquecer um monte de coisas que a Universidade de Direito tinha me ensinado. E reaprender sobre um universo novo, em que nada era muito formatado legalmente, juridicamente falando, né? Então eu tive que jogar assim, um monte de conceitos por água, deixar ir por água abaixo e recomeçar, e renascer profissionalmente, né? Foi um período de transição, assim, um pouco difícil, mas que me trouxe muito aprendizado mesmo, em que a gente fazia tudo à mão, gente. Era livro caixa, era livro ata das reuniões, era movimento bancário, tudo isso. Eu tinha 24 anos à época e assim foi um período de muito aprendizado. E desafios, né? E desafios, e o salão começou, você me perguntou aqui em off, eu tô te respondendo, como Gil Haute Coiffure. Ou seja, aquilo era um nome impronunciável, né, gente? Se hoje muito pouca gente fala francês, que o mundo é tão globalizado, vocês imaginam naquela época em Maringá, que era uma cidade eminentemente rural e tal, mas tinha já muita gente antenada, claro, mas mesmo assim a gente tinha dificuldade até para falar para a secretária pronunciar. Então, algum tempo depois a gente mudou para Estúdio M e Gil, ou seja, de qualquer forma vocês percebam que eu tava era sempre o background, eu tava no backstage, eu tava ali, né? Então, por quê? O Gil era famoso na profissão, eu não. E você aprendeu muito com ele? Muito! Você aprendeu? Demais, eu me emociono muito ao falar disso, porque eu bebi numa fonte cristalina de arte pura, de talento, de vontade, de paixão pelo que faz. Até porque, além de artista, né, como maquiador, né, cabeleireiro, né, o Gil também era fotógrafo, né? Sim, depois ele virou fotógrafo por influência da minha irmã, da Karina, e a Karina ajudou muito ele, ensinou muito sobre luz, sobre enquadramento. E quando ela parou um pouco de vir para Maringá, ele também abraçou essa profissão, né? E nós estivemos juntos por 12 anos, aí separamos a sociedade. E nesse período eu passei por percalços, por situações muito difíceis, porque essa cisão foi muito difícil para nós dois, mas nós continuamos amigos, né? E aí uma cliente, Elaine Maia, nunca vou me esquecer disso, um grande beijo para você, querida, ela me apresentou uma equipe que tinha o que eu não tinha, eu tinha o que essa equipe não tinha. Porque, ou seja, eu não tinha equipe. Porque quando nós fizemos essa separação, toda a nossa equipe foi com o Gil. Salvo a Luciana, Ana Maria e a Julie.
Meu agradecimento a essas 3 pessoas que ficaram comigo e acreditaram em mim, nesse momento tão crucial. Mas Deus é tão perfeito que foi colocando as pessoas certas na minha vida. Tive problemas, sim, com algumas contratações. E assim, e levo disso uma frase da Rosângela Barqueta, que hoje é patroa da minha filha, é sócia do Vanderlei Nunes no Estúdio W, que falou o seguinte: gente, pensem 20 mil vezes antes de contratar, mas reconhecendo o seu erro, não pensem 2 vezes antes de dispensar. E a gente faz o contrário. A gente contrata muito rapidamente e demora muito para dispensar. Sim. Então, essa foi uma lição que eu levei pra vida, né? Até te ajudou, eu acredito, porque hoje você tem uma referência também de retenção de equipe, que é uma coisa muito difícil no nosso mercado, né? Sim, o meu mercado muito volátil, né? Sim. Muito líquido, as pessoas circulam por tudo e por todos os lugares e buscando um leilão e que ainda mais. É verdade. E nós temos uma equipe extremamente arraigada, fiel e o que eu acho mais diferente ainda, coesa, gente. É uma equipe muito unida, Sim. de amigos realmente. Claro, existem as diferenças. Sim. Numa equipe de hoje, como nós temos 33 pessoas, é óbvio que isso existe, mas existe muito mais a paixão pelo que se faz, o companheirismo, a amizade. Então eu acho um dos grandes nossos diferenciais. E aí, estivemos 1 ano com essa equipe, que era do Espaço, que veio com a Glauce. Algumas ainda estão hoje com a gente, como a Lucinete, a Luciana veio antes também. Então, gente, eu não deveria nem citar nomes, porque foram todas as pessoas tão importantes para nós, Sim. mas é que tem algumas que marcam em momentos cruciais, né? E essas pessoas vieram para mim, enfim, nós ficamos mais 1 ano naquele local que era o ponto da antiga loja de sapato da minha mãe e da minha cunhada, da minha sogra também. E aí nós vislumbramos uma outra possibilidade, aí já eu e meu marido, não tendo sócio, vamos para um imóvel maior, vamos dar um salto, vamos mudar o conceito e nós abraçamos essa causa. Contra tudo e contra todos, porque muita gente falava, Maringá não comporta isso, Maringá não comporta essa marca aqui, Maringá não comporta um salão desse tamanho. E aí vocês quebraram todos esses paradigmas e trouxemos para Maringá um salão com horário estendido, um salão que tinha Obrigada Seu Binho, a Binho Importados aqui, com uma loja de conveniência, também um café. Obrigada Pete Marquesi por também ter apostado na gente com a DOC Café. Então nós tivemos fizemos um collab, assim, então várias empresas em um espaço só que atendiam a necessidade da mulher moderna, que não mais era a madame, que é o salão no meio da tarde só, nada contra as madames, obrigada que elas existem, né? Sim, verdade. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma mudança de perfil, a mulher muito fortemente no mercado de trabalho e mostrando a sua cara, dizendo a que veio, Que tem personalidade. que tem personalidade, que tem força, que também é arrimo de família, que contribui com o orçamento doméstico e que também pode se mostrar de papel alumínio no cabelo. E o homem também pode cortar o cabelo e fazer a barba com ela ao lado, por que não? Né? Então a gente quebrou tudo isso e criou um salão muito mais aberto, com a cara pra rua, pra avenida melhor, a Avenida Tiradentes, uma das mais famosas da cidade, muito bem localizado. E aí um estacionamento com manobrista, porque as pessoas não tinham tempo mais de procurar estacionamento, e um local para elas comerem ali dentro, porque às vezes elas precisavam almoçar, elas tinham que escolher entre almoçar e pintar o cabelo, né? Então nós começamos a olhar para essa mudança de atitude da sociedade. Eu acho que esse também foi outro grande diferencial. E quando nós viemos para Tiradentes, surgiu por sugestão da agência de publicidade Ânima, obrigada a todos vocês também, que falaram, Mônica, chega de estúdio MGil, de espaço MG, as pessoas não sabem para onde você foi. E as pessoas sabem o que aconteceu de novo na Tiradentes. Então o que tem? Salão Mônica Gani. Porque o que isto é? É um salão. Sim. E onde está a Mônica? É o salão Mônica Gani. Você tem que se mostrar, você tem que pela primeira vez mostrar realmente a sua cara. Verdade. E dar a sua cara pro negócio. E eles me impulsionaram nesse
nesse quesito. E eu realmente tomei a frente, como você disse, tentei dar a minha cara. Sim. Né, de Você uma criou mulher. a sua personalidade no seu negócio. Exato. E também busquei pessoas que tivessem uma afinidade comigo. Tanto de estilo, de estética, de visão de mundo, de vida. E aí essas pessoas agregaram muito e agregam até hoje. Eu acho que é outro grande diferencial. Uma equipe que busca sempre, que apesar da história longa na profissão, tem muito amor pelo ofício, mas pela arte, pelas artes de um modo geral. Sim. E é o que você falou, né, Mônica? As pessoas se identificam com você, né? E quando a gente se identifica com a paixão e o propósito do ambiente que a pessoa está inserida, fideliza, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, você conquistou isso. Por isso que a gente fala, né, que é uma referência que desde quando eu te conheci, que já faz mais ou menos uns 15 anos. Eu acho que sim, ou mais, Cris. Então, e aí você vê as mesmas pessoas estão aqui com você. Sim. Então, em cada profissional que você tem a oportunidade de conversar, eles falam isso com muito amor. Ah, eu não deixo a Mônica, não deixa de mim, eu não deixo ela. Linda. Eu Então, sou muito isso grata por isso. faz uma grande diferença, né? No momento que a gente vive hoje, que as pessoas estão sempre buscando, né, um ganho melhor, isso Sim. a gente não vê como um erro, é uma necessidade, porém existe uma história. Existe uma história de afinidade, existe uma história de quando você tem afinidade, você acaba olhando à frente ganhando mais, tá vendo? Verdade, com né? certeza, porque o dinheiro é uma consequência claro, depois, né? Não há dúvida, o dinheiro e o sucesso são a consequência do trabalho árduo e de uma identificação com o que você faz, com o trabalho que você produz, né? Exatamente. E assim nasceu o Salão Mônica Gunning, depois o Spa Mônica Gunning, depois a barbearia, o Salão do Catuaí, aí a barbearia, e aí nós crescemos, fomos crescendo, sem planejar. Você me perguntou também isso, Mônica, era um sonho antigo ou foi acontecendo? Gente, foi acontecendo. As situações foram se apresentando e eu fui pulando no cavalo, sei lá. Não, e o que acontece geralmente é que às vezes, jogando a mesa, beirando a mesa. eu falo para a pessoa chegar onde você chegou, por exemplo, de ter o seu próprio negócio, de ter o sucesso. Às vezes tem pessoas que veem, as coisas acontecem, mas ela ainda não sabia o que ela queria ser. Exato. Mas você, desde criança, né, como você muito bem disse, você já tinha um talento, já tinha algo que pulsava no seu coração, que fazia com que você se identificasse. E aí surgiu uma oportunidade e foi o casamento perfeito. Exatamente, e foi o que eu falo, são peças de um quebra-cabeça que eu acho que Deus foi colocando na minha vida. E eu devo essa trajetória aos meus pais, que investiram e apostaram em mim sem preconceito algum. Porque você acha que eu não ouvi, por exemplo, eu vou ser uma doutora, vai lavar cabelo dos outros, como se fosse uma profissão menor. Sim. E eu nunca encarei dessa forma. Então, assim, eu sempre encarei como uma profissão através do qual eu tinha eu ainda ganhava para fazer uma coisa que eu amava. Isso é um privilégio muito grande, né? Eu acho que é um privilégio muito grande. E aí, depois disso, o nome foi mudando, as dimensões foram mudando. Em 2005, quando nós viemos para cá, o Vanderlei, meu amigo e hoje o patrão da minha filha, depois é outra história que eu vou contar, me chamou para passar uma semana, a mim e o meu marido, né, uma semana com ele em São Paulo, fazendo o São Paulo Fashion Week com ele. Quando eu o conheci, ele me telefonou, eu falei, é trote, né? Ele vai querer comigo, Maringá, Paraná, Brasil, oi, né? Ele era daqui, mas ele veio pra cá e pediram uma referência de um salão e deram o nosso. Ele veio, nós nos tornamos imediatamente amigos e ele me levou para uma semana trabalhar com a equipe dele no São Paulo Fashion Week. Foi uma experiência, assim, que dividiu, foi um divisor de águas na minha vida, foi um marco realmente. E eu pude participar de toda aquela rotina, não só da criação, como da rotina dos salões dele também que eu visitei, os projetos novos, como me posicionar também como uma gestora, como uma empreendedora, né? Porque eu quando comecei era uma menina, eu tinha um pouquinho mais que a idade das minhas filhas. E é difícil, é desafiador ser mãe, né? Ser empreendedora, empresária, líder. Cris, é um dos grandes desafios da vida, gente.
é muito desafiador porque você tem que otimizar o tempo, você tem que fazer o dia render. Sim. Então, assim, eu durmo muito pouco, eu continuo sendo aquela menina inquieta, que se mexe muito, que fala demais, que trabalha demais, que não para nem a cabeça, nem o corpo, nem a mente, nem o espírito, né? Eu sou muito inquieta, muito ansiosa. Isso tem um lado negativo, mas teve um lado positivo que me fez pular, porque ao invés de eu ser advogada e esperar anos para uma sentença sair, eu trabalho e vejo o resultado do meu trabalho de imediato, perfeito para mim. Gratificante, né? Gratificante. Justamente. Você está lidando com a autoestima, você está deixando a cliente do jeito que ela entrou, ela já está saindo uma nova pessoa, né? Exatamente. E assim, se eu tiver que deixar, gente, eu acho que o legado que eu deixei para as minhas filhas, eu e o meu marido, foi de amor mesmo, de um amor muito maior pela profissão, pela arte, do que um olhar para as agruras que essa profissão tem, né? De você nunca mais poder passar Réveillon na praia, sábado à tarde na academia, férias em família de esqueça. 30 tá? dias, né? Não esqueça, não tem como isso acontecer, né? Mas essa profissão me faz tão feliz que certas coisas já não me fazem tanta falta, né? E aí o que acontece? Nós criamos, eu e Beto, que hoje trabalha também conosco e é o nosso gestor, né? É o nosso administrativo, o nosso financeiro. Nós criamos meninas, uma que resolveu seguir a minha profissão, e hoje, como eu falei, trabalha com o Vanderlei e a Rosângela no Estúdio W, que optou por seguir a minha profissão porque amava como eu esse ofício, mas não ficar à minha sombra e trilhar o seu próprio caminho. Mas está continuando o seu legado, né? Exatamente, morou 6 meses na Europa com a Bá, né? As duas moraram em Lisboa. E lá ela fez os cursos dela, ela buscou as referências dela também, buscou ter identidade dela e traço dela. Sim. E trabalhar no salão que ela queria trabalhar. E foi ela que buscou isso, eu e o Vanderlei ficamos sabendo depois que ela tinha primeiro ido trabalhar no JK como estagiária e depois como a maquiadora mais jovem da Rede W, né? Então, assim, me orgulho muito, filha. E Bárbara também se formou em Direito, passou em Direito na UEM como eu, né? Mas ao invés de se formar, ela optou por ser jornalista. E dentro do jornalismo, ela se encontrou muito no mundo de produtora de conteúdo também. E sem nunca abandonar a arte, a beleza, a moda. E a moda também não só essa coisa de consumismo, de lucro do dia só, gente, não é isso. A questão da produção de arte propriamente dita. Né? Da expressão de arte. Exatamente. E você falou com muita propriedade sobre o visagismo, né? Você Sim. sair além, o que você pode oferecer a mais para cliente? Apenas uma maquiagem? Não, né? O que vai fazer a diferença? Ou então designer de sobrancelhas, né? Exatamente, Cris. Eu acho assim, que quando você olha para uma cliente, quando você toca nessa cliente, você tem que analisá-la por completo. Você tem que ter um olhar de empatia, do colocar-se no lugar dela, assessorá-la, tá? Se ela te permitir, evidentemente. Sim. Se ela tiver uma ideia muito fixa, cabe a nós obedecer, sorry. Sim. Né? Respeitar e obedecer. Mas, assim, eu acho que nós olhamos para a pessoa como um todo. E isso aprendi muito no visagismo também, pretendo ainda me aprofundar muito mais nisso. Mas li vários livros sobre isso, assisti a vários workshops e pretendo me aprofundar cada vez mais nisso. Porque, gente, nós trabalhamos com pessoas e com essa diversidade que hoje é tão aclamada, graças a Deus, no mundo da beleza e das artes. Verdade. Porque, assim, eu não sou adepta daquela vertente, gente, de todo mundo ter a mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo olho, a mesma cintura, a mesma bunda. Desculpa, não é a minha vibe. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas e enxergá-las. Perceber o que essa pessoa quer transmitir através daquela imagem. Qual é a história dela, como é o casamento dela. Claro, você não vai entrar na vida pessoal dela, né? Mas depois você consegue ler. Sim, e outra, quando a cliente está aqui com você, né? Conforme você falou da empatia, da afinidade,
Gente, o salão hoje é quase que uma clínica de terapia. Sem dúvida alguma, Cris. E aí, o que acontece? Você tem que olhar para a profissão dessa cliente, o que ela precisa transmitir e o que ela, sobretudo, quer transmitir. Através daquela maquiagem, daquele cabelo, daquela sobrancelha, como é a estrutura facial, corporal dela e, sobretudo, que energia ela emana, né? Qual é a luz dela? Encontrar essa luz e fazer vir à tona. O brilho, né? O brilho, fazer o brilho vir à tona. Então, assim, se eu puder deixar alguma dica para um profissional que está começando, né? Isso eu falo em todos os meus cursos de automaquiagem, de maquiagem profissional também, de design de sobrancelha. Gente, vejam a pessoa, não vejam não vejam pelos a serem tirados, ou números, ou métrica. Pera lá, vamos virar essa pessoa, vamos bater um carimbo nessas pessoas, em hipótese alguma. Vamos tocar nessas pessoas, olhar para essas pessoas, sentir qual é a história dela e o que ela quer transmitir através da história que a gente vai contar através do trabalho da gente, né? Então, assim, e outra grande dica que eu daria: exercite sempre e alimente os 3 lados do ser humano. Sem essa tríade, não tem como haver o equilíbrio, nem na gestão, nem no empreendedorismo e nem no trabalho, no ofício técnico, né, e artístico de maquiador e cabeleireiro. Então, assim, alimente o seu corpo. Quando você for precificar, já embuta, gente, você tem que colocar o seu tratamento com fisioterapeuta, ou com personal trainer, ou sua academia, ou sua caminhada, ou sua corrida, o seu tênis de corrida, porque isso tudo faz parte da nossa profissão. Se você for um profissional de sucesso, você vai ter uma jornada gigantesca, você vai ter inúmeras lesões no corpo, tá? Eu levaria mais uma entrevista aqui contando pra vocês o tanto de tratamentos que eu já fiz e o tanto de profissionais que eu encontrei nas clínicas de fisioterapia, de ortopedia, de neurologia, pelas quais eu passei. Verdade. Então, é muito importante você cuidar do seu corpo. Ele vai ser o que te dá suporte para você conseguir trespassar essa jornada de trabalho, essa demanda que, se Deus quiser, você vai ter, e muito, né? Então, assim, cuide do seu corpo, cuide da sua postura, cuide do fortalecimento dos seus músculos, de tudo em relação a corpo. Quem me conhece sabe que eu treino desde sempre e é fundamental para eu me manter ativa e garantir a longevidade da profissão. Sim. Segundo, alimente o seu intelecto. E isso, assim, eu sou da geração, gente, da era em que se estudava em livros. E eu continuo estudando em livros. Então a tecnologia é fundamental para nós. Sim, então vejo vídeo de YouTube, assisto aos canais, né, tanto de YouTube quanto de Instagram. Então, assisto muito a filmes de época. Então é muito importante essas coisas alimentarem a gente. Você tem que curtir cinema, você tem que curtir artes plásticas, você tem que curtir música. Isso tudo alimenta o nosso processo criativo. Verdade. Né? E assim, e por último, e não é menos importante, pelo contrário, alimente sua parte espiritual. Isso aí. Porque através dessa sensibilidade, dessa conexão com Deus, com o que quer que você chame isso, tá? E você tem liberdade para fazê-lo, o que quer que você chame, olhe com amor para o seu cliente, para o seu profissional, para o profissional e para a história dele, para o coração dele. Então, quando você enxerga essa luz, essa história da pessoa, você consegue trazer a beleza à tona. E você se conecta, né? Você se conecta. Aí as coisas se transcendem. E você cria vínculos com essa pessoa. E esses vínculos não se desfazem tão rapidamente quanto um novo vídeo ou um novo nome no Instagram, que eu acho fundamental também, tá, gente? E eu acho assim... E alimente também suas mídias sociais, isso é muito importante. Eu tive que aprender a duras penas, eu não sou uma pessoa da área da informática, mas eu tive que aprender. Há 7 anos eu alimento diuturnamente o meu Instagram, o Facebook, o Instagram. Há 7 anos eu alimento diuturnamente o meu Instagram, o meu Facebook. É importante vocês estarem presentes nas mídias sociais.
Na formatura da minha filha, quando ela ganhou um prêmio lá, na IMB Morumbi, o diretor do curso falou uma coisa muito verdade. Gente, postem, marquem, divulguem que isso aqui aconteceu, porque se você não postar, isso não existiu. Então hoje em dia é assim, o que não é visto não é lembrado, quem não é visto nem é lembrado, não é lembrado. Verdade. Então assim, façam isso com preparo, com afinco, com propriedade. Não assim, eu vou lá, acordei, fazia um vídeo com as pessoas olhando pra minha cara. Isso é irrelevante. Conteúdo, né? Conteúdo relevante para as pessoas. Né? O que vai facilitar a vida dela, o que vai resolver um problema dela, o que vai trazer algo novo para ela. Né? Então pensem sempre nisso, que vai agregar. Exatamente. E falando do mundo virtual hoje, né, as pessoas estão muito focadas, falando a nível Brasil, comparando com outros países, né, já tem esse índice que o Brasil hoje está muito focado no aprendizado. Sim, sem Na dúvida. informação, o que você pode somar e agregar na vida de alguém. E não é só na parte técnica, né? A gente tem que falar de algo transcendente, que é o que você falou aqui, né? A gente conversou e você falou que você estudou muito, você viajou, você buscou muita informação. Então, de uma profissão comum, hoje você se tornou uma referência por quê? Pela sua história, pelo que você passou e principalmente pelo amor e a paixão, né, da sua profissão e, claro, conhecimento, né? Porque se Sem você não dúvida. trouxesse essa bagagem que você buscou, hoje, né, seria mais uma maquiadora. Sem E dúvida, hoje a gente Cris. está nesse mercado que as pessoas caem de paraquedas, né? Exatamente, eu nunca mais parei, gente. Eu comecei há 27 anos e desde então, cada viagem eu me obrigo, parte do meu orçamento vai para viagens, inclusive internacionais. E nessas viagens, eu e Gil fomos a congresso em Paris, em Nova York. Eu fiz masterclasses, workshops em Toronto, em Miami, em Londres. Eu acho muito importante, assim, sabe? Você buscar e, assim, a identidade de cada local, o que ele pode trazer pra você, o que a rua daquele local pode trazer pra você, o que a natureza de um outro lugar pode trazer pra você. Então, busque inspiração em tudo e trabalhe arduamente. Encare essa profissão com muita seriedade. Gente, ser maquiador não é você aprender técnica 1, 2 e 3 em face 1, 2 e 3 e você simplesmente reproduzir. Não, o universo é muito vasto. Então, assim, você tem que saber o que o Monet quer dizer através da obra dele, o que o Picasso quer dizer, o que o Orson Welles, o que o Fellini, que história ele conta, que mulher ele traz. Sim. Qual era a mulher daquela época, o que ela queria dizer, o homem também. Sim. Então eu acho que você tem que olhar para as pessoas. Verdade. E isso eu acho que falta um pouco hoje. Muito, né? O nosso mercado é um mercado muito egoísta. E muito egocêntrico, da vaidade. Isso. Então, gente, é diferente você transmitir informação para você realmente compartilhar aquilo, de você transmitir para que você brilhe. Sim. Né? Então eu acho assim, o egocentrismo ele tá muito em alta e a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim. Porque dentro de um salão a estrela é o cliente. Verdade. A estrela absoluta é o cliente e tem que ser ela quem vai brilhar mais do que você. Mônica, e qual é o segredo do seu sucesso? A gente sabe que não existe receitinha do bolo, né? Mas tem um conceito, tem um propósito. Qual seria hoje o seu segredo para todo esse sucesso que você conquistou hoje? Eu acho, gente, não só meu, mas de toda a nossa equipe. É uma paixão inconteste pelo que a gente faz. Assim, ela nos alimenta realmente. Paixão é aquela coisa, né? A gente tem um pouco de altos e baixos. Sim. Mas, mesmo no dia em que você não está tão inspirada, não tem problema que você vá no piloto automático, você não vai desaprender o que você aprendeu. Mas faça com o mesmo amor, com o mesmo afinco. E assim, além de tudo, buscar sempre o melhor. Eu sou obsessiva nisso, Cris. Eu trabalho no lavatório, com shampoo, você sabe disso, trabalhar com várias marcas, né? A gente trabalha com o que as pessoas vendem como hidratação no nosso salão lavado. Então, assim, muitas vezes eu não divulguei isso. Muitas vezes eu não divulguei todas as informações que eu tinha e eu peco também nisso. Então, assim, o segredo é a paixão, é o trabalho árduo, é o olhar para a sua equipe e para o seu cliente com um olhar de amor,
né, de enxergar o outro e pensar nisso, é ele que tem que brilhar, não eu, Sim. né? E assim, eu acho que é uma generosidade de alma, né? A gente tem que ir evoluindo e assim, ter a sua história, pensar aonde você quer chegar, sem se esquecer de onde você veio. Sim. E eu falo sempre isso para as minhas filhas. Vocês podem rodar o mundo, mas nunca se esqueçam de onde vocês vieram. E assim, além de tudo, qualidade nos equipamentos, nos produtos, nos profissionais que você contrata, Sim. né? A excelência. Então, excelência no atendimento e no serviço. Então, isso a gente tem que ter um crivo, às vezes até meio cruel. A nota de corte tem que ser alta para o seu cliente te considerar uma referência. Sim. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco dura também, é difícil, eu sou meio coração mole, eu sou meio mãezona, mas é difícil, mas às vezes é necessário. E importante para que o negócio floresça e continue servindo a quem ele deve servir, que é o Sim, cliente. Exatamente. E assim, então eu vejo, olhar para sua história, mas olhar sempre para o futuro. Gente, o que tem de tendência em tecnologia, em informação, respondendo a sua pergunta, o Brasil hoje é uma referência em informação. Por quê, gente? Porque nós somos muito criativos, nós lidamos com muitas adversidades, com muitos sobressaltos. Verdade. Isso nos torna muito fortes em criação, né? Então eu acho que nós temos que aproveitar esse perfil nosso, criativo, explorar o que nós temos de melhor, e investir naquilo em que nós não somos tão bons, que é a disciplina, Sim. que é o acordar cedo e se preparar para atender o cliente. E como você de também sol disse, a sol. Né? Leitura, né? Leitura, estudo, e estudo disso que eu estava dizendo, das novas tecnologias. Sim. Nos melhores produtos, do que existe melhor, mas não é assim, gente, a blogueira falou que isso é bom e eu vou comprar tudo. Não é isso, tá? É você realmente estudar, testar, experimentar. Por exemplo, eu fiz há alguns anos o curso de airbrush, né? Acho que eu sou uma das únicas maquiadoras aqui em Maringá que fazem airbrush, né? E quando o airbrush veio para o Brasil, eu demorei alguns anos ainda para aderir, porque eu fiquei em estudo de tudo aquilo. Para que tipo de pele? Serve para pele madura? Serve para pele oleosa, porosa? Qual é a longevidade? Qual é a durabilidade dessa maquiagem? Que marcas tem no mercado e qual é a mais séria? Enquanto não veio a que eu mais gostei, com uma academia para o Brasil, para eu fazer um curso de imersão de uma semana, eu não aderi. Então, assim, aderir ao novo, fundamental. Sim. Sempre estar com o olho no futuro, gente. Verdade. Preservar a sua história, pensar que ela o torna quem você é, Sim. tá? Mas sempre de olho no futuro, sempre avant-garde, sempre pensando no que está à frente. Atualizar, né? Sempre somando, agregando, vendo também como que está o mercado, porque agora a gente também está falando da nova geração. Sim! Essa geração agora também já é mais tecnológica. Altos talentos. Isso. E assim, gente, é importante você pensar no que é fotografável, no que é instagramável, porque aquilo ali é o seu portfólio. Sim. Né? Hoje em É o dia seu o cartão Instagram de é o visita. cartão de visitas. Verdade. Mas nunca esquecer do toque, de que por trás daquilo existem pessoas. E de que o resultado em loco pode ser não ser igual Sim. ao que você apresenta ali na foto. Verdade. Né? Então, conferir o trabalho desses profissionais em loco também, ao vivo em cores. Sim. Como se o Falzão quem sabe faz ao vivo, né? Verdade. E outra coisa, eu penso também que um dos segredos também, Cris, além dessa equipe coesa, que ama o que faz, a paixão, a disciplina e o trabalho árduo, eu penso que nós também temos que ter algumas facilidades para o cliente na vida moderna. Por exemplo, desde que nós abrimos aqui há 15 anos, o Salão Mônica Ganem aqui da Tiradentes, nós temos estacionamento com manobrista. E esse manobrista tem curso de segurança. Então, você tem que pensar na segurança do seu cliente. Sim. Quem é a pessoa, né? Que está Exatamente. junto com você. Quem você está pondo aqui dentro que vai manobrar carros de milhares Sim. de reais ali, Verdade. centenas de milhares de reais. Sim. Né? Então, você tem que pensar muito em cada coisa, porque você vai ser o responsável e responsabilizado Verdade. por cada coisa que ocorrer ali dentro.
seja em termos de serviço, de atendimento, de produto. Então, assim, o maquiador ele tem que ter noção de biossegurança, ele tem ter noção de história da arte, de história da moda. Então, pessoas que estudem, pessoas que se mostrem, que postem, Sim. pessoas que sejam boas, que sejam íntegras, que sejam autênticas, né? Então, disso tudo a gente precisa e muito. Verdade. Então, a gente não é nada sem as pessoas, né? Não, nada acontece sem elas, né? Nada. Sem a Hoje, família, sem a exatamente. equipe, sem os clientes. Se hoje você não tivesse essa equipe tão brilhante, né? Com certeza seria mais difícil chegar ao topo, porque sozinhos a gente não consegue mesmo. Nós precisamos, como diz, pessoas precisam de pessoas. Com certeza. E todo sucesso ele tem uma base, que é aquela pessoa desde a tiazinha do cafezinho até o profissional. Nunca vamos esquecer, por falar em dia do cafezinho, Salete, meu amor, amo a Salete de paixão, tá conosco há muitos anos também. Uma vez nós fomos fazer fotos da nossa equipe e a Salete não vinha. Salete, vamos arrumar, vamos lá, vamos tirar foto. Ela foi assim. Eu? Claro! A Salete é tão importante quanto eu. Verdade, Porque sem ela o salão também não anda. verdade. Né? Pelo menos não anda com o mesmo. Ah, ninguém é insubstituível. Uhum. É e não é, né? É que cada um tem a sua essência, né? Exatamente, cada um dá o seu traço, Sim, dá o seu contorno, dá verdade. o seu toque, né? Sim, E nós somos a junção de tudo isso, né, gente? verdade. Mônica, e qual seria uma mensagem que você gostaria de deixar, não só para o nosso segmento da beleza, mas também para quem está nos assistindo? Uma mensagem final. Gente, eu queria que vocês, além do olhar sobre a beleza, nunca perdessem o olhar social, tá? De que nós temos uma sociedade, uma comunidade. Que o dinheiro é o mesmo, de quem é socialite e de quem não é. De quem entra de chinelo e de quem entra de roupa grifada no seu salão. Que nós temos que ter uma consciência de que os R$500 daquela pessoa que ganha 500 mil por mês é o mesmo daquela que vai demorar uma década para ganhar aquilo, Sim. tá? Então, a diferença está na importância que elas dão ao seu trabalho, tá? Então, ter o apreço, o olhar de amor para absolutamente todas as pessoas, da mesma Independente forma. do seu nível social. Exatamente. Ser exigente com a sua equipe, tá? Eles precisam disso, tá? Eles precisam que você fale, você precisa ter cursos internacionais, você precisa porque o nosso cliente te pede isso. Uhum. Então, perceber qual é o seu público, qual é a sua demanda e ser exigente, sobretudo, consigo mesmo, para que você dê sempre o seu melhor, em termos técnicos, em termos humanitários. Então, não perca um olhar social também, gente. Porque aqui eu carrego uma frase que é do Caetano Veloso, que eu acho muito boa para nós, artistas da beleza. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Verdade. Então, gente, a gente nunca pode perder esse olhar. Para quem ainda não pode frequentar o local da gente, as coisas podem mudar. Com certeza. Né? Mônica, foi um prazer. Querida, muito obrigada. Um beijo, obrigada pela confiança. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né? E é tão bom a gente aprender. Eu falo que os nossos Imagina, eu aprendo aqui. profissionais de salão, né? Foram eles que me ensinaram, foram vocês que me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Tudo que eu aprendi, eu devo a Incrível, esse querida, mercado. sempre muito boa. Porque a gente fala que as pessoas que passam por nós, elas não nos deixam sós, né? Elas deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. Com certeza. Então é isso, eu aprendi muito, amei ouvir sua história. Ai, Essa pessoa obrigada, incrível. querida. Muito Eu obrigada também pela amei contar. oportunidade, por abrir as portas da sua casa. Imagina, nossa casa. É. Beijo, obrigada, Beijo, gente. Obrigada, gente.